Bom dia, tô eu aqui mais uma vez pós-plantão noturno dessa vez, para falar contigo sobre amamentação nos primeiros dias de vida, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tô só aguardando a amiga para entrar. Bom dia, Bom, tudo bem? E você sobreviveu? mentira não. Sobreviveu mais um plantão. Mas é sempre uma oportunidade, né, da gente conversar, da gente aprender um pouquinho mais. Chamei para esse Com, bate rapidinho, pra gente com certeza. coisas que viram durante, né? Sim, sem E dúvida. Apesar da amamentação, né, ser um tema bastante falado, né, ainda é um assunto que traz muitas dúvidas, né? Ainda é uma dificuldade muito grande, né? Manter o aleitamento, né, com alguma tranquilidade. Então a gente tem que falar, né, muitas e muitas vezes. Né? Eu tô aqui. teu áudio tá ruim. O meu áudio tá ruim? Agora melhorou. É. Pronto, vamos ver se agora vai. Talvez seja a conexão. O que é importante, eu acho, a gente começar falando aqui assim, ninguém é contra a fórmula. A fórmula é um excelente alimento para quando a amamentação não é possível. Mas muitas vezes a amamentação é possível e por um erro, um problema ali na estrutura da consulta, na estrutura da amamentação, aquilo não dá certo. Então, é muito comum, principalmente no puerpério, que as mulheres fiquem aflitas porque o leite não sai. O que eu vejo de mais comum no meu consultório, na minha prática clínica, é nos primeiros dias, nem todo mundo consegue entender a informação, captar a informação que não vai descer o leite mesmo. Porque a criança ela só precisa de um trisquinho de leite e o corpo só vai produzir um trisquinho de leite, né? O que Sim, que você vê nos primeiros dias? Você vê isso também? sim, assim, eu acho que passa muito pela falta de entender como é que funciona esse processo, né? A partir da 12ª semana, da 16ª semana de gestação já começa a ter colostro, né? Então, quando a mãe já tem essa informação, ela fica muito mais confiante de que, por exemplo, depois do parto, a placenta vai sair, aquilo vai gerar uma descarga de hormônios e a partir dali ela vai ter o colostro disponível para o bebê, né? Então, mas eu não tenho leite, mas tem o colostro, e o colostro é leite, né? Então, e muitas vezes até no próprio hospital, né, as enfermeiras ficam naquela coisa de ficar apertando para ver se vai sair, às vezes aperta e não sai. Aí fala, mas então você não tem leite, eu vou ter que trazer aqui uma fórmula para o teu bebê. Aquilo ali já desmonta completamente a mãe, né? Então, às vezes, essa afobação inicial até da própria assistência no hospital, eu vejo que atrapalha um pouco a mãe no sentido dela ganhar essa confiança que a puérpera, né, já está numa gangorra de hormônios, já está ali vivendo uma série de emoções, de inseguranças, que não sabe se vai saber cuidar do bebê, e mais ainda, né, essa falta de entender que o colostro é leite, que o bebê tem um estômago de 5 ml e que ela já tem disponível mais ou menos 30, então ela já tem disponível mais do que o bebê precisa, sim, né? E que ela tem que fazer a roda girar. E para fazer a roda girar, ela tem que segurar o bebê, botar o bebê para mamar. A introdução muito precoce dos bicos artificiais também, né, Feliz? Às vezes já na maternidade, já põe a chupeta no bebê. Então aquilo vai gerar uma dificuldade no bebê para mamar no seio, vai atrapalhar a livre demanda, vai fazer o bebê dormir mais do que ele deveria dormir. Então, a gente acaba botando obstáculos no ciclo que, né, que tem que funcionar de uma maneira o mais natural possível, com o mínimo de intermediários, né? Eu falo que menos é mais na amamentação. Quanto menos coisa a gente põe entre a mãe e o bebê, menos apetrecho, menos mamadeira, menos chupeta, menos bico de silicone, mais a gente vai favorecer a confiança dessa mãe, o entendimento do processo, os sinais que o bebê dá, né? Ele começa ali a se mexer no berço, opa, já vou pegar o bebê, não vou deixar ele gritar, não vou deixar ele se desesperar.
né? Porque quando ele se desespera, ele pega errado, ele machuca a mãe, ele não mama direito, todo mundo fica nervoso, a avó tá no quarto, fica nervosa, acha que o bebê tá com fome. Falou é sobre dormir. Porque eu mesma já ouvi, né? Dá uma mamadeira que ele vai dormir a noite toda. O que é importante aqui? É importante não só você conhecer o seu corpo, você mãe, conhecer o seu corpo, saber que nos primeiros dias você não vai produzir 50, 60 ml de leite porque o seu filho não precisa, é entender que o seu filho pode até dormir porque tomou a mamadeira inteira, mas aquilo naquele momento não é o melhor para ele. Se a criança ela mama no peito de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, porque pede o tempo inteiro, é importante entender que o corpo está absorvendo tudo aquilo que tem para dar, né? E que o teu leite, o teu peito não é só alimento, é aconchego. Ele estava na tua barriga até, sei lá, um mês atrás, até semana passada. E do nada, tiraram ele de lá. Então, a maneira que ele tem de, de contato, né? De reconhecimento é o colinho, é o peito, é o aconchego. Por isso que a gente não pode esperar que a criança durma a noite inteira, assim que saiu da maternidade. Tem criança que vai dormir, mas a maioria das crianças não dorme. É importante você estudar, ainda na gravidez, sobre a amamentação, sobre como são os primeiros dias do bebê, né? Essa história do bico, da chupeta, é uma decisão muito pessoal. Se você vai dar ou não vai dar chupeta para o seu filho. Mas se você optar por dar, tente dar o mínimo possível, porque isso atrapalha na amamentação. O bico da mamadeira, o bico da chupeta é muito mais fácil de sugar, dá muito menos trabalho. Então, por que ele vai ter trabalho depois com o peito, né? Perfeito. E sem falar, né, que ele causa uma alteração na função da língua, na musculatura, no uso dessa musculatura. Então, o bebê, né, que tem contato já com, principalmente nesses primeiros dias, né, Felícia, porque a criança nem teve a chance de aprender a mamar no peito. Aí, já ali no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida, tem mães que falam, ah, eu levei a chupeta escondida. No hospital não podia dar chupeta, mas eu levei escondida. Aí ela fala, depois ela fala, ah, mas o bebê não queria pegar o peito. Aí eu tive que dar a mamadeira. Aí você entra no ciclo, né? Dá uma mamadeira, daqui a pouco o bebê não mama no peito, ele já tá com a barriga cheia, ele tá com aquela fórmula que é difícil dele digerir, ele não quer procurar o peito. Então, você começa. Desculpa, pode terminar. Não, não, começa com o efeito bola de neve, né? Pula uma mamada, produz menos leite, o bebê fica irritado, ele não quer sugar o seio porque ele já não sabe mais sugar o seio. E às vezes na primeira semana de vida, na segunda semana de vida, você já tem um desmame super precoce, né? Por conta de atrapalhar esse processo que é natural e que a gente tem que deixar fluir, né? Outra lenda importante é a de que a mamãe dá o peito o dia inteiro, mas à noite o papai dá a mamadeira. Aquela mamada da noite, aquela sucção da noite é importante para a produção de leite. Sem ela, o leite da manhã, consequentemente, vai diminuir. Então, não é só confusão de bico, é Uhum, uma de não ter mamada noturna. E você vai, por um motivo ou por outro, você tem que oferecer o leite, o complemento para a criança, tenta oferecer no copinho, né? Tem muito vídeo legal no YouTube de como oferecer no copinho, não é tão simples como parece. Você não tem que fazer a criança beber, é ela que tem que tentar beber. Então só vai vendo como é que é. uhum, Se tiver alguma dúvida, eu posso de repente colocar nos stories depois, ou você também, uhum, porque sim, a gente precisa fazer a língua trabalhar exatamente. para o mamar acontecer. É. E tem hoje a opção da colher dosadora, né? Que é muito mais fácil do que o copo, né? A pessoa fica mais confiante, né? Porque ela parece até uma mamadeira, mas ela não vai atrasar, né, o processo aí do bebê. Então, se a mãe, né, se for o caso da mãe, por exemplo, querer descansar, se ela tiver esse privilégio de ter alguém para ajudar, cuidar do bebê na madrugada para ela descansar, ela pode deixar o leite dela ordenhado e o pai ou o cuidador, né, que ela confie, pode oferecer o leite na colher dosadora e assim e pensar também que sempre é uma questão de treino, né? Que tudo é novidade para o bebê. Mamar no seio é novidade nos primeiros dias.
aprender a usar o copo, aprender a usar uma colher dosadora também é uma novidade para o bebê, então ele não vai aceitar de primeira. A gente não pega o carro e sai dirigindo. A gente tem que aprender, apertar o pedal, passar a marcha. E com o bebê é a mesma coisa, tudo é um aprendizado. Então, às vezes, a mãe tenta uma vez, né? Ah, mas ele não aceitou o copo, ele derrubou tudo, caiu tudo para fora. É natural. Ele vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, de repente na quarta, na quinta vai dar certo. Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência também, entender que o bebê também está aprendendo a usar esse apetrecho, né? Mas a gente precisa fazer escolhas muito bem feitas nesse período, se a gente quer preservar a amamentação, né? E a gente sabe que um desmame precoce às vezes é muito sofrido para a mãe, né? E ela fica se sentindo muito mal porque por alguma razão ali aquele processo não funcionou, mas a gente precisa também entender que existe sim uma receita para a gente fazer a amamentação dar certo. Claro que existem os casos, né, de doenças, de imprevistos, às vezes uma língua presa que ninguém identificou, que pode atrapalhar e foge do controle da mãe. Mas se está tudo normal, se a mãe está bem, está ok, se ela tem produção boa, se o bebê tá com tudo funcionando bem, não tem por que a amamentação não andar. E a gente sabe que esses são a maioria dos casos, né? Os bebês com tudo normal, com tudo funcionando, a mãe também com tudo ok para produzir. Então, a gente deveria ter uma minoria de bebês que toma fórmula e, na verdade, não é isso que acontece, né? E tem outra coisa muito comum, assim, que eu escuto, é qual é a melhor bombinha para tirar o leite, né? É. Existe um, eu vou só falar aqui, depois você complementa. Existe Uhum. um problema, a meu ver, que é a mãe que compra a bombinha, que usa a bombinha para medir quanto de leite ela tá fazendo. Eu acho ótima a bombinha, eu usei um tempão, mas eu não tentava tirar leite pensando enquanto eu estava produzindo. Uhum. Só porque eu tinha que guardar o leite, eu tinha que aliviar em algum momento e aí eu usava. A bomba é para isso. A bomba não é para medir o tanto de leite que você tá produzindo, né? É, e perfeito esse comentário, muito bem lembrado. E muitas vezes isso é uma orientação até dada por profissionais de saúde para a mãe ver quanto de leite que ela tem disponível. É, Então, assim, a gente precisa pensar, né? Quando me perguntam, quero comprar uma bomba, qual é a melhor bomba? Eu digo, mas você quer uma bomba para quê? Ah, é para aumentar a produção. Às vezes ela vai colocar ali uma tarefa no dia dela, tipo, aumentar a produção por quê? Para quê? Tem uma baixa produção real? É uma percepção da mãe que o bebê não está satisfeito, que o bebê não está mamando bem? Porque às vezes tem aquilo, né? Ah, ele pede para mamar a cada 1 hora e meia. Ela acha que ela tem pouco leite porque ele está mamando toda hora, mas na verdade não, é só o normal, ele está sendo só um bebê normal, né? Então ela quer comprar uma bomba para fazer um power pumping, que é uma tarefa super complicada que ela vai perder 1 hora do dia dela naquilo ali, para quê, né? Se ela tem ali o leite disponível. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz dar esses tiros para resolver problemas que às vezes não existem na vida da mãe. Ela vai comprar uma bomba, às vezes, muito cara, que vai custar mais do que uma consultoria, uma orientação, e que não vai servir para nada, porque no final das contas não vai fazer diferença, né? Então, assim, também tem a opção da ordenha manual, né? Que também é algo que a gente pode aprender a fazer dependendo, né? Claro que se a mãe tem que voltar a trabalhar, ela precisa mesmo de uma bomba que vai facilitar a vida dela, mas essa questão do uso da bomba também é muito pessoal, é muito particular. Às vezes a mãe se dá mais com a bomba manual, às vezes a mãe prefere uma bomba elétrica, vai depender das condições que ela tem para fazer essa ordenha. Então, isso é algo que pode variar muito, né? Claro que tem bombas que são assim mais sofisticadas, mais modernas, que são mais machucam menos, faz uma sucção mais natural. Mas a gente sempre tem que pensar no objetivo. Para que ela quer a bomba? Às vezes ela ainda está grávida, ela já quer comprar uma bomba. Não, a ordenha não vai medir a produção. A ordenha na bomba não tem o mesmo poder de sugar que o bebê tem, né? A musculatura do bebê é um negócio super complexo, a musculatura da boca é um negócio super complexo. A bomba não pode reproduzir esse movimento. E tem uma outra questão hormonal também, né? Assim, quando a gente toca o bebê, quando a gente cheira o bebê, quando a gente pega o bebê, a gente gera uma descarga de hormônio na mãe que faz com que o leite desça, né? A gente até sugere às vezes quando a mãe não está próxima do bebê, cheira uma roupinha, pega uma foto do bebê, grava um áudio do bebê chorando na hora que você for fazer a ordenha na máquina, que vai ajudar a facilitar a descida do leite. Mas a máquina não pode reproduzir
o que o bebê faz. Então, a ordenha nunca vai medir a sua produção. Não use a bomba para fazer a medida da sua produção de leite. A bomba ela pode ser usada para a gente fazer uma doação, para fazer uma extração para o estoque, para volta ao trabalho, mas não use a bomba com o intuito de fazer uma medida, né? Se você quer medir, quem vai medir é a fralda do bebê. A fraldinha tá cheia, tá saindo, tá entrando. Se a fraldinha está cheia, né, tem leite entrando. Tá entrando. Tá trocando, nos primeiros dias de vida, tá trocando pelo menos 7 fraldinhas de xixi? Então tá entrando, né? Você tem que, as pessoas têm que lembrar que é um bebê, né? Ele não vai saber falar para você quando ele tá com fome. Então você tem que olhar clinicamente o que é que tem ali. Ele tá bem? Ele tá chorando o tempo todo, como qualquer criança? Ok, mas ele tá ganhando peso? Ele tá fazendo cocô, tá fazendo xixi? Então relaxa um pouco, né? Tá com a pele e os olhos brilhantes, tá ativo, né? Tá com sinais bons, então é que tá tudo funcionando bem. Às vezes a mãe fala assim: "Ah, mas o meu peito tá murcho". Eu digo: "E quantas fraldas você troca por dia?". "Ai, troco 11 fraldas bem cheias de xixi". Eu digo: "E tu acha que tá saindo da onde esse xixi, mulher?". Né? Então é, Sinal de peito cheio, né? As pessoas confundem né? um pouco. E outra Exato. fábrica, o peito não é fábrica, né? Aliás, o peito não é estoque, o peito é fábrica. Então, Isso quanto aí. mais colocar o neném para mamar, mais vai ter leite para sair. Perfeitamente, isso aí. A gente precisa entender que a mama, o cérebro da gente, ele só entende que tem que produzir quando a gente está esvaziando a mama. Se não tem saída, o seu corpo vai entender que não tem ninguém precisando, né? Outra coisa, a gente está falando aqui em guardar o leite. Só lembrando, guardar o leite, ou você compra aqueles potinhos de plástico sem BPA, que é um material que a criança não pode entrar em contato, ou você pode usar o potinho de vidro de maionese, de requeijão, contanto que ele esteja esterilizado e que você tenha conservado a tampa. Né? Quando Perfeito, você for extrair o leite, você não precisa extrair, a criança está mamando 80 ml por dia. Você não precisa extrair os 80 de uma vez. Você pode extrair 30, depois você extrai mais 30 e assim vai. Só lembra de colocar no vidro, no pote, a data da primeira extração, para você não usar sem querer um leite sem validade. perfeito, muito bem lembrado, isso aí. A recomendação de estoque e armazenamento é mesmo essa. A gente recomenda que fique aí até 15 dias no freezer, mas a depender das condições da temperatura do freezer, se é uma gaveta exclusiva para o leite, pode até ficar um pouquinho mais, né? Mas claro que isso é individualizado, a orientação que a gente faz de modo individual. Mas, via de regra, 15 dias no freezer é ok para fazer o armazenamento, sim. Você tem E o, alguma e o só para tirar? Não, eu quero falar de uma coisa que aflige muito as mães, e assim, como você é pediatra, eu acho que você tem total autoridade para falar disso, que é a respeito do ganho de peso inicial dos bebês, que é uma coisa que é, assim, um verdadeiro drama na vida da mãe que acabou de ter seu bebê, né? Primeiros 15 dias, o que que a gente pode esperar do ganho de peso? Nos primeiros 10 dias, a criança vai perder peso, é normal. Ela vai perder e não tem nada a ver com a tua produção de leite, nada disso. A maioria dessas crianças já recuperou um pouco. Poucas vão ter recuperado tudo e vão ter ganhado além disso. Mas o que importa no decorrer do desenvolvimento da criança, principalmente no primeiro ano de vida, não é o tanto que ele ganhou, é como a curva de crescimento dele está. Se é uma curva bonitinha ou se é uma curva em linha reta. Então ele pode até ter começado no verde, né? Naquele que você vai ver lá no teu caderninho de vacinação, tem o verde. Ele pode até ter começado no verde, mas se ele estiver em linha reta, ele não está ganhando peso, como eu esperaria que ele tivesse. Mas se ele está no pretinho lá embaixo e ele está fazendo uma curva bonitinha, ok, tá ótimo. É o que eu espero para ele. Eu espero que a curva seja bonitinha. Ele não precisa de uma mamadeira para ele crescer mais ainda, né? A criança é miudinha, não tem como ela crescer um tantão, não precisa disso. Perfeito, né? E, e lembrando que quando não acontece o esperado, ou quando essa linha não está bonita como deveria estar, né? Que é uma, a gente fala que é uma curva, não é uma reta, né? Uma curva de crescimento. A gente precisa entender o porquê que esse bebê não está ganhando peso.
né? Se ele está fazendo uma livre demanda, se ele está dormindo muitas horas à noite, e por isso ele não está mamando como deveria, se tem alguma dificuldade na mãe para produzir o leite, a gente precisa corrigir isso. Se o bebê tem uma língua presa, tem uma hipotonia, tem alguma disfunção oral que pode estar atrapalhando, né? Então, assim, a fórmula não vai ser a resposta para um bebê que não está ganhando peso como deveria estar, né? Então, a gente tem que investigar essa causa. Outra coisa, quando a criança está doentinha, né? Porque a gente está falando aqui dos primeiros 6 meses, alimentação exclusiva, mas acontece Uhum, que com 4 meses ele foi para creche, ficou doente direto até os 6 meses. Quando ele fica doente, é normal que a curva dele caia um pouquinho, só que aí depois ela se recupera. Então, se está acontecendo alguma coisa diferente de cair e se recuperar, essa criança também merece uma investigação. exatamente, exatamente, né? Às vezes até uma coisa que é bem silenciosa é a infecção urinária, né? Às vezes está acontecendo uma infecção urinária e ninguém parou para olhar aquilo ali. A gente pergunta, né? Ah, mas suspeitaram, fizeram algum exame? Não. Então, quando acontece, né, já estabeleceu a amamentação, primeiro mês, segundo mês, já estava tudo funcionando bem, de repente aconteceu alguma coisa que começou a atrapalhar o ganho de peso, a gente tem que começar a fazer esses despistes, né, para tentar entender o que pode estar atrapalhando, e geralmente não é leite fraco, não tem leite fraco, né, geralmente é alguma outra questão que tá ali, uma doença, uma gripe, alguma coisa, né, que faz com que esse bebê esteja perdendo peso, né, nesse período. Mas é bom lembrar, né, que a fórmula não é solução para o bebê não ganhar peso, né? O bebê também não é gado de engorda e às vezes tem muito a ver com a expectativa da mãe, né? Ah, eu queria um bebê gordinho. Tá, esse é o bebê que você queria, mas o bebê que você tem é um bebê magrinho. E aí? É, Como é que a gente faz, né? é do mesmo jeito, né? Que Exatamente. como ele está se desenvolvendo, né? De forma geral. Então, não tem como eu dizer claramente, ele tem 3 meses e ele tem 8 quilos, está normal? Não faço a menor ideia. Tem que olhar a curva. Se a curva tá bonitinha, provavelmente está. Agora, se a curva não tá, aí talvez merecesse uma investigação, uma avaliação melhor em consulta. Exatamente, exatamente. A gente sempre, né, fala para não, a mãe não se conformar, né, com essa história de não ganhou peso, tem que dar complemento. Não, não ganhou peso, a gente tem que descobrir por que que ele não está ganhando peso. Ele pode estar doente. E você vai estar dando complemento e está doente, E né? assim, quem tem acesso, eu acho muito interessante uma consultoria de amamentação. Eu acho até mais legal do que você fazer um chá de fraldas. Porque aquilo ali tira tanta dor de cabeça da mãe, tanta coisa que, né? É um dinheiro que ela vai economizar lá na frente, de repente, com fórmula, porque fórmula é cara pra caramba. Se a criança é um APLV, se a criança tem alergia à proteína do leite, a fórmula é caríssima. Então, o quanto ela puder conseguir manter a amamentação, melhor. Então, também não tem essa de, é a PLV, eu vou ter que desmamar. Não, é a PLV, eu te aconselho a tentar não desmamar, porque a fórmula é muito cara, ninguém merece. Então, Ninguém merece. manter isso só com a sua dieta, muito melhor. Sim, e a gente lembra também que o leite materno é via de cura para o APLV, né? Então, o seu bebê vai se curar mais rápido se ele tiver acesso ao teu leite. Não existe isso, né? De- Não tem um alimento que seja mais completo, que seja melhor em termos de imunidade, em termos de composição nutricional do que o leite materno. Então, é, e assim, a gente sabe também, né, Felícia, que os bebês que têm contato com a fórmula, especialmente nos primeiros dias de vida, tendem a desenvolver, têm mais chance de desenvolver alergias, né? Porque é exposto precocemente. É o mesmo raciocínio da criança, por exemplo. Da criança que só deveria iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. Mas a mãe, sem querer, a mãe e o pai não sabiam muito bem e acabaram oferecendo a alimentação aos 4 meses. Então, aos 5, aquela criança desenvolveu uma alergia à banana, por exemplo. Por quê? Porque ela foi exposta de forma precoce, não precisava. Da mesma forma, é a criança que é exposta na maternidade ao leite. Às vezes, aquela criança vai se tornar uma PLV. É sempre? Não. Mas se a gente puder evitar, melhor, né? Porque para quem é 100%. Exatamente. E lembrando, né, que as fórmulas são feitas à base de leite de vaca. Tem mães que não sabem disso, acham que é um pó mágico que está ali dentro, mas sim, é leite de vaca modificado, mas é.
E é uma proteína muito difícil do bebê digerir. Então, por isso que ele toma aquilo ali e fica dormindo horas e horas, né? Às vezes a mãe dá a fórmula, o bebê tá ali apagado, ela diz, ah, mas ele não quer procurar o peito. Ele não procura o peito porque tá totalmente como se tivesse comido um prato de feijoada, ele não tem nem força para procurar o peito, né? Então ele fica completamente entregue ali, não procura o peito, não mama. Mas, né, falando ainda da questão da consultoria, as consultorias elas podem ser feitas já desde a gravidez e a gente tem mesmo uma chance de melhorar a confiança da mãe. Ela já vai para o hospital sabendo dessa história de que, olha, não deixa ninguém apertar o seu peito para ver se tem colostro, porque o colostro está já aí, né? Não deixa oferecer a fórmula de modo desnecessário. A mãe já vai muito mais confiante, muito mais preparada e consegue, né, taxas de sucesso muito melhor. E quando a gente ainda tem a parceria do pediatra, aí, minha filha, é 100% de sucesso. Porque às vezes a gente prepara a mãe também e ela vai para o pediatra que não ajuda, aí o nosso trabalho vai por água abaixo. Isso ainda é um problema. É importante a mãe e o pai procurarem um pediatra que está antenado com o que eles querem, né? Não adianta, Perfeito. não adianta você, mãe, ser totalmente pró-amamentação e teu pediatra não ser. Então você tem que procurar alguém que te inspire confiança, que te inspire cuidado. É, mas ainda assim é complicado, porque ninguém vai dizer, ah, eu sou contra a amamentação. Mas é uma coisa que você pode ver e vendo aos pouquinhos, né? Você É, vai uma, duas vezes, você vê que não é aquele não é o teu perfil, você vai pro outro. exatamente, exatamente. Tem mitos, né? Tem muita gente que acha que é só tomar feno grego, que é só tomar o suco de uva integral e o leite vai sair, que é uma beleza. Não é assim. Se não tiver sucção, o leite não vai sair. Eu tenho um rapazinho de 3 anos, ele mama até hoje. Até hoje sai leite. Por quê? Porque ele mama até hoje, né? Ele faz o trabalhinho dele lá com a boca até hoje. Então não tem como não produzir, né? Exatamente. Essa história do leite secou, né? Ah, tava lá tudo muito bem, daqui a pouco o leite secou. Não, você vai ver, sempre tem chupeta ou mamadeira, quando não é pior os dois, né? Então, se tiver sucção, vai ter leite sendo produzido. Agora, ah, o bebê não quer pegar a mama. Se ele usa bico artificial, ele está em confusão de bico. Então, ah, então eu vou tomar o feno grego que eu vou começar a jorrar leite. Tá, você vai jorrar leite, mas se não tem ninguém mamando, para que você quer ter leite? Você vai ter uma mastite, isso sim. Né? Não adianta nada. Então a gente tem que sempre investigar. E como não tem ninguém mamando, não tem ninguém sugando, talvez não adiante de nada. Exato, É exato, caríssimo, um negócio que não é gostoso e não adianta. exatamente. A gente tem, né, volto a dizer, sempre tem que quando existe alguma dificuldade, algum obstáculo ali na amamentação, ou uma dor, ou uma recusa, a gente tem que sempre procurar saber a causa, porque baixa produção é uma condição muito rara, né? Pouquíssimas mulheres têm uma hipoplasia mamária, uma real dificuldade, né? Ou toma alguma medicação ali que vai atrapalhar a produção do leite. É uma minoria muito, muito pequena. Então, a maioria das mulheres pode produzir, desde que a gente ofereça a condição necessária, que é o bebê sugando em livre demanda. E lembro também que o bebê que chupa a chupeta não faz livre demanda. Né? Que isso também é outra coisa que as mães não, às vezes não sabem. Falam, ah, ele faz livre demanda, mas ele usa chupeta. Não, o tempo que ele está chupando a chupeta, ele deveria estar sugando o seio, então ele já não está fazendo a livre demanda. Pode atrapalhar a produção também. Eu dei de mamar nos primeiros dias, e nos 10 primeiros dias, me lembro que foram os 10 primeiros, foi muito difícil. E depois eu tive uma coisa chamada hipergalactia. Que é isso? Eu tinha tanto leite, que eu deitava e o meu colchão ficava sujo de leite. Isso também, se não for bem administrado com o bebê, pode atrapalhar a amamentação, porque fica Sim, um forte. As mamas ficam engurgitadas, as mamas ficam feridas. Então, existem técnicas que você pode fazer para tentar aliviar a compressão que fica, né? exato. E é Lembra importante cuidar disso, né, já nos primeiros dias mesmo, quando já dá pojadura, para evitar as mastites, né? isso? Eu tive hipergalactia e eu tive a nítida sensação de que por volta dos 6 meses a produção diminuiu. Com um ano, a produção diminuiu de novo. Por quê? Porque o meu corpo entendeu que ele já não precisava mais de tanto. Então é normal. O teu corpo vai entender o recado que você passar para ele. Se você começar a dar muita mamadeira
porque você não está produzindo, ele vai entender que você vai ficar só com a mamadeira. Então, você tem que entender o seu corpo. Perfeitamente, perfeitamente. Quanto mais coisas a gente põe, né, entre a mãe e o bebê, mais difícil fica de manter a amamentação. Claro que existem os bebês que vão continuar mamando a mamadeira e mamando É, o peito, né, que vão chupar chupeta e vão. Mas se a gente não quer ter dor de cabeça, não quer arriscar na roleta russa, a gente fica longe desses apetrechos. Porque se a gente colocar, tem que assumir o risco, né? a confusão de bico não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas você não tem como adivinhar se vai acontecer com o seu. Então, ninguém está aqui denegrindo quem deu a chupeta, quem deu a mamadeira, mas é como você disse, é um risco que você está assumindo quando você dá, porque você não sabe que aquilo vai acontecer. Exatamente. Uma amiga que ela deu de mamar um tempão também, amamentação tardia, e a criança tomava mamadeira toda noite, chupava chupeta e não tinha problema nenhum. Mas já vi outros tantos que tem problema, então Às vezes uma mamadeira é suficiente, né? ponderar até onde vale a pena. Uhum, exatamente. Agora me conta aqui uma coisa que eu também todo dia escuto essa história. Meu bebê tem refluxo, tem que tomar fórmula anti-refluxo, o médico mandou desmamar. Então, Corre que esse lado? eu te confesso uma coisa que dói meu coração também. A criança, ela tem refluxo até os 3 meses. É fisiológico, ou seja, é normal. Então, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, já que eu não posso falar de paciente, normal. Às vezes o meu filho estava aqui conversando bonitinho, blá, vomitava. Existe um termo chamado regurgitador feliz. Que diabo é isso? É a criança que vomita e não tem sintoma nenhum logo depois, né? Ela tá feliz, ela vomita e ela ri, ela acha graça. É a criança que ganha peso mesmo vomitando. Então aquela criança não me incomoda. Quem é que tem que tomar remédio? É a criança que não é o regurgitador feliz. É a criança que vomita e não ganha peso. É a criança que vomita e tem sintoma logo após. Então é só aquela que eu vou medicar. Eu não vou medicar o regurgitador feliz. Perfeito. E o regurgitador feliz a gente mantém na livre demanda ou tem que limitar a livre demanda? O livre demanda, ele que sabe, ele está aprendendo ali. E não é você que vai regular, é ele. Ele tem que aprender. Perfeito. E mesmo nos casos dos bebês que têm um refluxo patológico, né? Como é que deve ser aí a conduta da mãe, da família? Como é que você costuma orientar nesses casos? Então, a princípio, as condutas são individualizadas, né? Mas Uhum, o fato da criança ter um refluxo não é um fator limitante para o peito. Pode até ser para a fórmula, porque às vezes a mãe exagera na fórmula, né? Só um exemplo, assim, às vezes a mãe, aquela criança só comporta 80 ml de leite e a mãe não sabe dar 120, 130. Aquela criança não, aquela criança você tem que voltar e diminuir. Mas se eu faria isso no peito? Não, no peito não tem problema. Por quê? Porque no peito você não tem como dimensionar o que saiu. A mamadeira você tem. Então, o peito, ok, deixa o peito. A mamadeira, eu já diminuí em algumas vezes, sim, nos casos em que eu achei que tadinha, a mãe ou o pai tava dando mais do que devia. sim. Sim, e as medidas posturais também costumam ajudar bastante, né? E às vezes até a indicação, por exemplo, para um osteopata, ou avaliar, né, como é que está a pega do bebê, porque às vezes também está fazendo uma pega ruim. Pode ser um caso também de língua presa, torcicolo congênito, que o bebê não consegue fazer uma boa vedação, engole muito ar e aquilo está atrapalhando. Então, existem situações onde a gente consegue até sem medicação ou junto com a medicação melhorar a condição, né, da pega, da mamada do bebê para que diminua essa questão do refluxo, né? A osteopatia tem resultados muito bons, né? Eu tenho visto resultados muito bons com osteopatia em bebês de refluxo, Isso aí. né? Melhorando a postura da criança, melhorando a pega, verificando o freno no lingual, que ainda é um problema sério avaliar freno, né? Muito bebê passa no teste da linguinha batido com, principalmente o submucoso, que é mais difícil de identificar, e aí bebê não ganha peso, tem refluxo, tem uma série de dificuldades. A mãe pensa que é a PLV porque não está ganhando peso,
e na verdade era só fazer o procedimento ali com a língua, né, que resolveria todos os problemas da criança. Mas, infelizmente, é algo que a gente precisa avaliar com um profissional que entenda mesmo do assunto, né? Outra coisa importante é que você falou em medidas posturais. E aí é inevitável eu lembrar do arroto, colocar para arrotar. Se a criança tá dormindo, gente, mamou e dormiu, deixa ela quietinha, não acorda Deixa ela ele em paz. para arrotar, não, bota ela para dormir. Tudo bem que ela mamou e acabou de mamar, tá acordada, bonitinha, ok, bota ela ali no colinho, 20 minutos, 30 minutos. Mas a criança que tá dormindo, deixa ela dormir, deixa ela sossegada. Ui, meu Deus, quase derrubei. E uma outra coisa também que é mitaço, né, que é o amamentar deitado da otite. Então, amamentar, depende de como, amamentar mamadeira, deitado, dá otite. Amamentar peito, deitado, não dá. Por quê? Porque os músculos que você trabalha são totalmente diferentes. Então, não pode, em hipótese nenhuma, dar mamadeira deitado. Mesmo a criança que você acha super fofinho, porque ela mama sozinha, ela segura a própria mamadeira deitado. Não pode, porque dá otite. Ah, nunca deu, sempre fiz assim, nunca deu. E não vale a pena o risco, uma hora vai dar, uma hora não vai dar certo. Mas a criança que mama peito, ela pode mamar até de cabeça para baixo, não tem problema, vai dar E otite, mamam, né? e Não vai. mamam mesmo. O meu eu brinco com ele, qual peitinho que você quer? Aí é deitado, sentado ou de cabeça para baixo? Escolhe. Maravilhoso. Mama Sutra. Exatamente. É outra coisa que você falou e eu me lembrei. A OMS, ela prega que a criança mame até os 6 meses de idade, mas ela não fala nada sobre mamar depois, sobre não mamar depois. Então, quando você vira uma mãe com um filho de 1 ano, com um filho de 2 anos, com um filho de 4 anos que mama, se lembre que o peito não é seu. A criança não é você. Então, você não tem que opinar a respeito. É indelicado, não é legal. E aquilo ali não vai infantilizar a criança. Aquilo ali é um aconchego, é um vínculo mãe-bebê que não diz respeito a você. Então, se você não é a mãe, se você não é a criança, você não tem que opinar a respeito. Se o peito não é seu, né? Você não tem nada a ver com isso. É muito complicado mesmo. E assim, essa condenação, ela às vezes vem do profissional de saúde, né? Eu tive candidíase mamária quando eles tinham um ano e meio. E eu lutei com essa candidíase até o final do desmame. Que foi com quase 3 anos também. E quando eu cheguei na médica de família aqui, que é o médico de família é um generalista, né? E você sempre faz o acompanhamento com o médico de família, as crianças também, todo mundo. E aí eu cheguei lá e ela até era uma médica assim muito amorosa, eu gostava bastante dela, mas nesse assunto, às vezes, né, passou de 1 ano, tipo, cara, 1 ano já tá no limite, desmama essa criança. E aí eu cheguei lá, ela, não, mas ele já tem 1 ano e meio, já pode desmamar pra você, manda secar esse leite, aí você vai se livrar dessa candidíase. Mas ela em nenhum momento perguntou se era meu desejo. Eu já estava até bem cansada de amamentar dois, né? Mas eu queria cumprir ali a minha missão, pelo menos até os 2 anos, né? Então, em nenhum momento, né? Às vezes a pessoa pergunta, ah, não, já 1 ano e meio já tá mais, já comem tudo, já tá suficiente, já tá muito bom e chega. Mas às vezes não é esse o desejo da mãe, né? E quem vai decidir isso é a mãe dentro da rotina dela, da dinâmica dela. Não é o profissional de saúde, não é o vizinho, nem nenhum fiscal da teta alheia, né? Bom, você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que a gente bateu aqui bastante os assuntos principais, acho que os principais dificuldades, né, iniciais, o refluxo, que é algo que assusta muito as mães, né, as dores iniciais, e sempre, né, encontrou uma dificuldade, gente, já procura alguém para te ajudar, procura um banco de leite na sua cidade, um postinho de saúde próximo da sua casa, uma consultora, porque sempre prevenir é melhor do que remediar. Tem mães que vêm para mim com o bebê já desmamado há 1 mês para tentar reverter aquela situação. Vai ser muito difícil. Vai. Porque aí ele começou a desenvolver um APLV, aí ela viu o preço da fórmula,
Gente, não dá para fazer milagre. Em alguns casos dá, mas vai ser muito mais difícil. Então, primeira dificuldade que você encontrou, já busca ajuda, já conversa com seu pediatra, já procura uma consultora para fazer o manejo correto e a gente conseguir salvar a amamentação, né? Porque é algo muito importante, é uma riqueza, né? Só um lembrete, se você, Deus me livre, está com um filho internado, alguma coisa, você tá, ou você se internou, tem como você conservar a sua produção se você pegar a bomba e você tentar tirar mais ou menos de 3 em 3 horas, porque é o tempo que o neném tiraria. E pedir para quem ficou com ele não oferecer mamadeira, oferecer uma mamar em copinho. Eu acabei de chegar do plantão, mas depois eu vou colocar nos stories, para quem quiser, um vídeo de como é a melhor maneira de ofertar no copinho, tá? Perfeito. Vou subir, Muito bom. falei plantão noturno. Isso aí, descanse, voltamos em outras ocasiões e muito obrigada aí pelo convite, pelas dicas. Um abraço. Obrigada a todo mundo que Bom assistiu. descanso. Tchau, Tchau, tchau. Bom fim de semana. tchau.